Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz, nos fortalece na fé pela ação do Espírito Santo, e Ele esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Cristo nos reúne como batizados, como igreja viva, e essa nossa caminhada de batizados, ela exige um testemunho verdadeiro. Um testemunho que nos faz caminhar como Cristo, sair da nossa Galileia e partir rumo a Jerusalém. Façamos memória do nosso batismo, do Padre que nos batizou, os nossos padrinhos, os nossos pais, e deixemos nos banhar pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glorifiquemos ao nosso Deus rezando. Glória a Deus nas alturas, E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, tendo sido Cristo batizado no Rio Jordão e descendo sobre ele o Espírito Santo, o clareastes solenemente, vosso diletíssimo Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e do Espírito Santo,
perseverar constantemente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, e eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compras minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não chama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não se quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça da terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, te tomei pela mão. Eu te formei e te construí, como centro da aliança do povo e luz das nações, para abrir-te os olhos dos cegos e tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere e os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe com paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai a glória e o poder. Dai a glória devida ao seu nome. Adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, e sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis brandam, glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com paz o seu povo. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhe anunciou a boa nova da palavra, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. e se fez ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco.
conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é meu Filho muito amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é uma grande graça para nós estarmos celebrando nesse dia do domingo o batismo do Senhor. E assim também lembrar, o nosso batismo, a quem somos de fato filhos e filhas. O batismo nos torna novas criaturas. Assim nós cantávamos no início da nossa celebração. O batismo significa mergulho, imersão nas águas. O batismo, e através do batismo, nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus. O batismo é uma grande graça da nossa igreja. Pelo batismo, nos tornamos igreja. Nos colocamos a serviço do reino de Deus. O evangelho que as comunidades leem e proclamam em todo o mundo, neste domingo do ano A, o ano de São Mateus, é o evangelho de São Mateus. A passagem do batismo de Jesus, ela se encontra nos 4 evangelhos. No livro de João, um pouco diferente. Mas no livro de Mateus, Marcos e Lucas, o descrito, o relato é bem parecido. E o evangelho de hoje começa nos apresentando: Jesus veio da Galiléia para o Jordão. Essa é a metade do versículo 13, do capítulo 3 do Evangelho de São Mateus. Só aqui daria para a gente meditar um dia inteiro. É a missão de Jesus. Ele veio da Galiléia para o rio Jordão. Se nós olharmos a geografia do lugar onde Jesus vivia naquele tempo, no país de Israel e até hoje, nós vemos que o rio Jordão, ele sai do lago de Genezaré, o lago da Galiléia, o mar da Galiléia, muito embora a água sendo doce, como é um grande lago naquela região, eles chamam de mar da Galiléia. O rio Jordão, ele desce do lago da Galiléia, atravessa ali aquele território da Judéia, sai da Galiléia, atravessa a Judéia e desemboca no Mar Morto. Teologicamente, essa geografia, ela tem um significado espiritual para nós. Qual o significado de Jesus que desce da Galiléia? Vejam, assim como as águas saem do Mar da Galiléia e descem rumo ao Mar Morto, assim Jesus também faz o seu caminho. Ele sai de Nazaré, ali por volta dos seus 30 anos. 30 anos é a idade em que os reis, se assumiam, tomavam posse da sua vida. É, portanto, a idade do discernimento, a idade dos 30 anos,
é a idade da maturidade, é a idade da profecia, do profeta, Jesus assume nos seus 30 anos a sua missão. E ele desce para o Rio Jordão. O nome Jordão, vocês sabem o que significa Jordão? Jordão. Jordão significa aquele que desce, ou lugar aonde desce. E desemboca no Mar Morto. Aqui tem um significado interessante. Jesus sai da Galileia, vai para o lugar onde desce, ou seja, Jesus é Deus que desce, o Espírito Santo que desce sobre Jesus, e o batismo é um sinal de morte. Primeiro que o batismo tem dois sentidos. O batismo, ele tem o sentido de útero, nascimento para uma vida nova, e cruz, morte. Portanto, Jesus desce. Ele é Deus conosco. Nós celebramos o Natal. Ele é Deus conosco. Jesus desceu para estar conosco. No nosso entender, Jesus era mais do que batizado já. Mas ele fez isso para mostrar para a população do mundo. Isso mesmo. Ser batizado. Aqui, para nós, cabe uma pergunta, né? É isso mesmo. Por que Jesus se batizou? Acho que essa é uma pergunta que todos nós poderíamos nos perguntar, né? Por que Jesus se batizou, Francisco, se Jesus não tinha pecado? Nós vamos encontrar no relato do Evangelho. Jesus veio para se encontrar com João e ser batizado por ele. E aí João afirma: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então, por que Jesus foi batizado se o batismo de João era um batismo para libertar dos pecados? Se Jesus não tinha pecado. Ele mesmo dizia, né? Ele mesmo dizia. Nós encontramos nesse relato a resposta. Por que Jesus foi batizado? Se alguém perguntasse para vocês, o que vocês responderiam? Né? O que vocês responderiam? A única resposta que nos resta, né, Mariana? A única resposta que nos resta é a seguinte: o batismo aqui está muito mais ligado à missão de Jesus, que ele veio cumprir, do que tão somente um batismo no Rio Jordão pelo João, o seu primo. Quando Jesus mergulha na água, e aí os exegetas, os teólogos vão estudar e vão nos dizer isso. Quando Jesus mergulha nas águas, e o texto do Evangelho de São Mateus, de modo especial, nos diz, né? Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Ou seja, Jesus foi mergulhado na água e emergiu. Isso é uma prefiguração. Jesus vai morrer e ressuscitar por nós. Mergulhar na água simboliza morte na cruz. Emergir aqui é a mesma palavra que ressuscitar. Portanto, o batismo de Jesus revela a missão para a qual ele veio nos dar. Ele é a oferenda perfeita. Ele veio para ser crucificado e nos libertar do pecado. O texto de Mateus nos diz que quando Jesus saiu da água, quando ele emergiu da água, Jesus viu o Espírito de Deus. Aqui um pouquinho diferente do relato de João, porque o Evangelho de João vai dizer que é João Batista, João Evangelista vai dizer que é João Batista que viu a pomba descer sobre Jesus. No Evangelho de Mateus, não. No Evangelho de Mateus, nós vamos perceber no detalhe que é Jesus quem vê o Espírito. No livro do Gênesis, no primeiro versículo do livro do Gênesis, nós vamos encontrar que o Espírito Santo pairava sobre as águas.
nós vemos aqui, portanto, no texto do livro de Mateus, a nova criação. A presença de Jesus no meio do povo, no Rio do Jordão, o Deus que desce, o lugar que desce, é justamente a nova criação. O Espírito Santo desce sobre as águas onde está Jesus. Quando Jesus mergulha nas águas, também tem um sentido para nós. Tem uma mensagem. Qual é a mensagem? Jesus mergulha na graça do Pai. Quando Jesus mergulha nas águas, ele está em íntima vontade. Por isso, no Evangelho de hoje, nós vemos essa cena da Trindade. Perceberam que no Evangelho de hoje nós vemos a Trindade? O Filho que se apresenta como servo, o Espírito Santo que o santifica e a voz do Pai no final do Evangelho. Este é meu Filho muito amado, no qual pus o meu agrado. Um outro detalhe importante. Quando Deus vai falar com os profetas, por exemplo, Moisés, ele fala na sarça ardente. Elias, na brisa suave. Com Isabel, através do anjo. Com a mãe de Sansão, através do anjo. Com a mãe de Samuel, através do anjo. Com os profetas Jeremias e Isaías, através dos oráculos. Quando Deus fala com Jesus, ele fala diretamente. Veja, o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e do céu abriu-se uma voz que dizia: não tem intermediário. Com Jesus não tem intermediário. O Pai fala diretamente com ele. Esse é um outro detalhe importante do Evangelho de hoje. Este é meu Filho muito amado, no qual eu pus o meu agrado. Essa cena é de fato a riqueza que a nossa igreja nos dá. Quando nós somos batizados, o céu, aqui o Evangelho nos diz que o céu se abriu. Numa melhor tradução, na linguagem de Jesus, no texto em que o Evangelho foi escrito, a palavra se diz como se rasgasse. O céu se rasgou. O céu se rasgou. Portanto, agora, entre nós, o céu está aberto. Quando nós nos batizamos, o céu se abriu para nós. Os batizados têm a íntima ligação do céu que está aberto para nós. Essa é a grande riqueza da igreja. O céu está aberto para nós. Na primeira leitura, o profeta Isaías, nós vemos aqui na primeira leitura, justamente o quarto discurso de Javé do profeta Isaías. São 4. No livro do profeta Isaías nós vamos encontrar 4 dessas poesias a Javé. E nós lemos hoje a 4ª. E essa poesia que Isaías nos apresenta, ele traz as características. O texto do capítulo 42, ele foi escrito no exílio da Babilônia. O povo estava escravo. Então se esperava, o que o povo esperava? O povo esperava que o Messias que viesse fizesse a mesma coisa que o povo da Babilônia estava fazendo com eles. Ou seja, era a lei do olho por olho, dente por dente. Se tu me der uma tapa, eu vou te dar outra. Se tu me escravizou, nós vamos te escravizar também. Se tu quer destruir nossa nação, nós vamos destruir também. Então eles esperavam um rei dos judeus, assim como João também. Eles esperavam um rei justiceiro. Um rei que iria comandar o povo de Israel e mandar matar todos os outros povos. Mas Isaías, na sua profecia, ele nos revela as características do Messias que virá. Ele será misericordioso.
não quebrava nem uma cana rachada e nem apagava um farol. Justamente isso. Né? Boa recordação. Boa recordação, tio Luiz. O Deus que virá não é um Deus malvado. Não é um Deus destruidor. É um Deus salvador. Por isso, tio Luiz recordou aqui. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Ele não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Ou seja, Jesus é o rei que veio cumprir a justiça. A palavra justiça significa cumprimento. Cumprimento. Cumprimento de quê? Da palavra do Senhor na nossa vida. Da palavra do Senhor. Os salmos de hoje que nós meditamos é o Salmo 28, 29. E ele revela a vontade de Deus para com as comunidades, para com o povo. E ele então vai nos anunciar. Ele vai nos anunciar que o poder de Javé, ele restaura toda a natureza, toda a nova criação. Nos Atos dos Apóstolos, na segunda leitura, nós ouvimos o terceiro discurso de São Pedro. São Pedro tem 3 discursos. O terceiro discurso de São Pedro, ele nos apresenta para Deus que Deus ama a todos. Deus ama a todos. Que Deus é de fato, e deve ser de fato, a nossa presença deve ser a presença de Deus. É isso que Pedro está nos alertando. E aqui a imagem do cristão. No finalzinho, o Pedro vai dizer, olha, nós temos que ser como Jesus. Ele passou fazendo o bem. Quantas pessoas pensam em fazer o mal? Quantas pessoas pensam a maldade? Como o povo na Babilônia. O nosso Deus não é maldoso. Portanto, o cristão, por onde passar, deve passar fazendo o bem. Jamais se escutar, né? Eu rezo muito por isso, que aqui no Trapiá aconteça algo de mal. Não queremos isso, né? Não queremos nenhuma notícia ruim do nosso lugar, porque nós queremos pessoas que passam fazendo o bem. Nós queremos escutar, tio Luiz, que daqui, vocês saiu pessoas que dizem assim, olha, ali é filho dos Alves, né? Ali pensa em fazer o bem. Pensa numa pessoa boa, pensa numa pessoa amiga, né? Olha a família da Francisca, a família de Tico Seição, né? Que nós possamos sempre semear o bem. O batizado, a batizada, essa é a missão. Fazer, anunciar o bem. E a nossa missão, a missão da igreja, é a missão de Jesus, é a missão da comunidade. Ser batizado e fazer-se cumprir a vontade de Deus. Um novo Cristo, um Deus que desce para estar conosco. Portanto, Jesus é um Deus que desce para servir. Que nós também possamos ser esses sinais de serviço na vida da comunidade e nos colocar com humildade, com caridade, né? Com organização, com oração. Então que essa manhã nos faça refletir sobre a nossa missão, sobre o nosso batismo e relembrar, né? Eu disse até a vocês na semana, quando a gente estava aqui na sexta-feira, perguntando, né? Quando foi, pense, né? Quando foi o dia que você se batizou? Quem foram os padres, né? Vocês lembram quem foram os padres que batizaram vocês? Lembra não, Luiz? Você se batizou? Mas você lembra onde foi que você se batizou? Eu sei que foi em Amontada. Foi lá em Amontada? Foi, eu batei lá. Me casei lá, quer dizer? Ah, E foi. Vocês se lembram onde foi? Não. Lembra não onde foi que batizou? Ninguém disse a noite. Nem disseram pra vocês. Mas não tá pouco mesmo. Deve ter sido para Luiz na época. Ali Gonzaga Xavier. Deve ser. Lembra, vocês lembram, vocês vinham poupado? A mãe disse que eu batizei lá ali Na Judite, lá na Judite. Foi pelo Padre Luiz. Foi, o Padre Luiz.
Ela se casou lá, né? Meu padrinho não conhecia. Os mais novos aqui vão lembrar, né? A Adriele. Foi o padre Aureliano, Adriele? Foi o padre Aureliano. Foi, Foi, Aureliano, né? Foi o padre Aureliano, né? Eu lembro até do dia. A Márcia E o que o foi... Aureliano disse? A Márcia foi o padre Wilson, lá E na todo dia eu fiz catedral. com o Silvio aqui na igreja. Tu é daqui mesmo, menino? Você não? E o Silvio ficou. Era a Adriele, né? E aqui os mais novos, né? Que veio de lá pra cá, né? Ele ficou assim. E a gente vai lembrar, né? Vai lembrar. O padre que me batizou foi o padre Fernando, né? Não, O padre o padre Eugênio. Padre Eugênio, né? E ele estava de São Paulo e estava aqui na Padre paróquia. Eugênio. Aí, Padre Eugênio. Padre Fernando nós foi somos bem antes. diazinhos. Tô falando. Padre Fernando foi bem antes. A Marcela foi o padre Alto, né? Marília foi o Alto também. Foi o Alto, Marília? Lembra? Confia assim. A Márcia foi o padre Wilson lá na catedral. Foi a Márcia que se batizou aqui. Mas Mas se você quiser descobrir, você procura a paróquia. Como é que é? Sim. A Padre Aldo, né? Se você quiser descobrir, você procura a paróquia. Aí você vai lá Foi e não, pede. foi não, foi o Você Wilson. pede o seu batistério. Da Marciana foi. Né? O seu batistério. Muita gente descobre quando vai. É uma coisa que ninguém pode ser. Eu já Não pode falei esquecer, né? Foi o padre Solon, né? Você vai lembrar muitas vezes quando vai se crismar. Hoje quando vai se crismar, porque pede, né? O batistério. E também quando vai se casar. Né? Quando vai se casar, aí você vai lembrar, né? Olha, os meus padrinhos. Então, nesse momento de preces e também de renovação das promessas batismais, nós vamos fazer agora a nossa renovação do nosso batismo, pedindo ao Senhor para que Ele possa, de fato, reafirmar o nosso batismo, a nossa missão na vida da comunidade. Vamos aí para pegar a bacia. É o caminho ou é o lado? No mesmo dia que o Robson casou, foi. Irmãos e irmãs em Cristo, peçamos a Deus para que nos dê a bênção e recorramos ao Senhor o nosso batismo. Que possa jorrar dentro de nós o nosso batismo como água viva, como cantava o Padre Zezinho, né? Água viva que brota em nós. Façamos comunitariamente a renovação das promessas do batismo e renunciais. E juntos nós vamos agora responder renuncio. Renunciais ao pecado para viver a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Renuncio. Renunciais a tudo que causa desunião para viver como irmãos e irmãs e para que o pecado não domine sobre vós. Renuncio. Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado, para seguir a Jesus Cristo. Renuncio. Agora nós vamos responder por 3 vezes creio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todos os nossos pecados. Que Ele nos guarde em sua graça para a vida eterna, em Cristo nosso Senhor. Amém. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, batiza-me, Senhor. Senhor, Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me,
Batiza-me, batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, batiza-me, Senhor. E renovadas nossas promessas, no silêncio do nosso coração, nós possamos apresentar ao Senhor a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. O reitor Sebastião, mas ele chegou a sair junto. Foi. Eu escutei. Nós estamos peregrinos da esperança, esperar chegar. O negócio tá sério. Tá certo. Vai dar certo. Como filhos e filhas de Deus, oremos ao nosso Pai rezando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Graças e louvores sejam dados a todo mundo. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo mundo. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo mundo. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Queridos irmãos e irmãs, aqui está a presença do Deus vivo e ressuscitado, Jesus Cristo, que se tornou para nós pão da vida, para nos dar a sua vida. Essas hóstias consagradas, elas nos unem em comunhão com todos os nossos irmãos e irmãs das nossas comunidades, da nossa paróquia e da nossa diocese. O corpo de Cristo será o nosso alimento. Felizes os convidados para o banquete da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei a sua palavra e eu serei salvo. Corpo de Cristo. Pai enviou seu Filho querido para ser nosso irmão. E veio até nós, Jesus peregrino da libertação. É nosso alimento, tomai e comei. É nosso sustento, tomai e bebei. No pão do deserto não mais comereis. Na mesa do Pai com Jesus sentareis. É nosso alimento de amor, compromisso em favor do irmão. Forçado a migrar por falta de emprego, por falta de pão.
deserto não mais comerei, na mesa do Pai com Jesus sentarei. Oremos. Nutridos pelo vosso sacramento, suplicamos humildemente, Senhor, a vossa clemência, para que, ouvindo fielmente o vosso Filho unigênito, sejamos chamados filhos de Deus e sejamos de fato, por Cristo nosso Senhor. Amém. E neste domingo, suplicamos a Virgem Maria, para que ela também interceda por cada um de nós, por Jesus Cristo. E recordar hoje de manhã, o Marcelino esteve lá em Aparecida, participando da missa já às 5 da manhã, né? Ele está lá com uma caravana, com a sua esposa Letícia, está também acompanhado do diácono Francisco José, a Kátia e demais amigos, né? E estiveram lá hoje de manhã rezando por todos nós aqui, né? Do Trapiá, da Paróquia Jesus Cristo Redentor, nos colocando também nas mãos de Nossa Senhora Aparecida. E nós rogamos a Virgem Maria, também nos consagrando a ela cantando. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente a toda vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagra os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que eu sou, desejo que a vós pertenças, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Salve, Rainha, Mãe misericórdia, divisa doçura e esperança nossa e salva. A vós bradamos agradável de pés, a vós suspirando, gemendo, chorando, desesperados lares. Eis a voz advogada nossa, os vossos homens, misericordiosos, depois deste ter mostrar a Jesus, difícil fruto, vosso ventre, obediente, piedosa, doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai. Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz e o Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus. Bom domingo e bom almoço. Pelas estradas da vida, nunca sozinho está, contigo pelo caminho, Santa Maria vai.